Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. Hoje a gente tem o prazer de receber Vinícius Steinbach. O prazer é meu. Vai, Vinícius. Obrigado, valeu o convite aí. Tô nervoso aqui, só fera. Tô tenso. Vinícius é torcedor do Galo, músico talentosíssimo, tecladista da Blend 87, e vai comentar com a gente também. Hoje a gente tem a presença do Márcio, presença do nosso amigo Bruno Keller, e vamos comentar aí esse resultado do Tupi no primeiro jogo das oitavas, das quartas na verdade, das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, é desanimador ou o Tupi tá na briga, meus amigos? Quer começar? Fala, Vinícius, você tá na briga? Cara, tá na briga, eu acho que tá na briga, né? Eu não acho fácil, assim, até fiquei pensando quando você me fez o convite, eu falei, cara, ou vai ser o melhor programa de fazer, ou vai ser um programa difícil, né? Porque eu ainda nutro esperanças, assim, fortes. Não acho que é um resultado impossível. Difícil, sim, mas não impossível. 2-0 lá em Fortaleza obriga o Tupi a vencer por 2-0 aqui, né? Para poder levar para os pênaltis, ou vencer por uma margem maior de gols para poder. O problema é que o Tupi não tem feito muitos gols, né, Marcos? Nunca venceu de 3-0. Fez 3 no Volta Redonda, 3-1. Mais um jogo atípico, obviamente, jogando contra-ataque. 3-1 não serve, né? Então 3-1 não serve, já descartaria. E o grande problema do Tupi, como você disse, não tem feito muito gols. O Tupi fez 18 gols em toda a primeira fase da Série C. Não vou dizer que é um dos piores ataques, mas deixa muito aquém para um time realmente que conseguiu aí terminar na segunda colocação. Então é um time que não te... Tanto que a troca de atacante foi constante. Então, isso preocupa. Se está trocando constantemente os atacantes, é porque realmente eles não estão dando aquele resultado esperado. Mas, futebol, a gente sempre costuma dizer, né? Futebol é futebol, o resto é esporte. Porque é por isso que é apaixonante. Você pode esperar de tudo desse jogo, de tudo. Aí a gente lembra, né? Com certeza você estava naquele jogo, contra o Volta Redonda, Série D do Campeonato Brasileiro. Tupi precisava ganhar também de 2-0, saiu perdendo o jogo e conseguiu fazer 4-2. Então, quem sabe, tudo pode acontecer, né? E a gente pegar o primeiro tempo, por exemplo, da partida, o Tupi praticamente anulou o Fortaleza. Teve na proposta de jogo do Tupi de não sofrer contra o Fortaleza, o Tupi foi bem. O Tupi não sofreu muito, o Fortaleza chegava mais com chutes de média distância. Paulo Henrique fez poucas grandes defesas. Agora, levar um gol no início do segundo tempo, aí realmente acaba com a estrutura da equipe. O Tupi sentiu muito o gol sofrido e aí atrapalhou toda a projeção do Tupi para o resto dos outros 45 minutos. Mas ainda dá, pelo que foi realizado no primeiro tempo. E se o Tupi tiver uma formação mais ofensiva, não ficar apenas se preocupando com as virtudes do adversário, mas sim focar no que pode melhorar ofensivamente, eu acredito que o Ailton Ferraz tem como fazer esse time acreditar na vitória, nos 2-0 inicialmente, para levar uma disputa de penalidades. Quem sabe depois um 3-0. O jogo são 90 minutos, 1-0 no primeiro tempo, mais um outro gol no segundo tempo, isso é completamente normal no futebol, então há possibilidades. Eu tenho medo de um impacto na torcida desse resultado, 2-0. A gente sabe que o torcedor do Tupi tem uma dificuldade imensa de ir ao estádio, né? Não comparece, sempre em número muito pequeno. Um resultado positivo lá, talvez até um empate, né? Sem gols, enfim, ou tivesse feito um gol lá, enfim, poderia aumentar esse interesse vocês acham que corre esse risco? Quer dizer, a gente perde torcedores com esse resultado no primeiro jogo? Wendel, eu acho assim, perde, mas eu não sei, assim, que torcedor a gente perde também, tem que pensar nisso. Antes do primeiro jogo, eu até pensei o seguinte, assim, se o Tupi arranca um empate lá, ou até 1-0, eu, Vinícius, ia fazer campanha para os torcedores de ocasião nem ir no jogo, no segundo jogo. Eu juro que eu ia fazer essa campanha, porque a gente sabe como é que é. Nesse momento, o estádio lota, esperando uma atitude do Tupi de vitória. Torcedores de ocasião que a gente conhece aqui em Juiz de Fora são carne de pescoço, e aí eu acho que poderia até desestabilizar o time. Com essa derrota lá de 2-0 e essa preocupação de ganhar, assim, de um placar maior, eu acho que tem que lotar, abrir porteiro e deixar entrar. Porque aí a gente já começa com o estádio cheio como a favor nosso, entendeu? Eu já estou pensando ao contrário agora. Abre a porteira e deixa entrar, entendeu? Porque
pode se esperar, e é isso que eu falei, depende qual é esse torcedor, que torcedor é esse que vai, né? Eu concordo plenamente também com o Vinícius, porque no ano o Tupi subiu, 2015, contra o Asa, o primeiro jogo foi aqui. Tem o primeiro jogo aqui, vai lotar 3.500 torcedores. Então, tipo assim... Dos quais 2.800 de ocasião. Exatamente. Então, tipo assim, o público do Tupi, o Vinícius acompanha sempre, está indo sempre aos jogos, o público do Tupi é o público fiel. Não adianta, vai esperar 15, 20 mil torcedores. Não vão aparecer. Com certeza não vão aparecer. E pode ser realmente o contrário. Então, é melhor que vá o mesmo... esses poucos torcedores, que vão aí 2.500, 3.000 torcedores, acho que nem 3.000 chega, mas que vão lá para poder apoiar, saber das dificuldades do time, essa questão de pressão, de empurrar o time não é isso tudo, todo mundo sabe disso, mas o torcedor de ocasião quer saber que o time vai aplicar goleada, não vai. Então, às vezes é melhor realmente ficar nesses poucos aí para poder o time jogar com mais tranquilidade. Humildemente, eu queria deixar até uma sugestão. A gente sabe que o pessoal do Tupi às vezes também, o Walker Campos, por exemplo, o pessoal sempre vê a mesa quadrada. Leva crianças, faz projetos com escolas, leva crianças ao estádio, por que não? Esses jogos, além de ficar marcados, o Tupi tem chance de sair com uma vitória. E por que não já mudar essa cultura, tentar de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, e mudando essa cultura do torcedor de Juiz de Fora torcer tanto para as equipes do Rio de Janeiro. Mas faz um torcedor ir pela primeira vez, um menino de 5, 6 anos de idade, ir pela primeira vez no estádio municipal, acompanhar o Tupi e vibrar pelo Tupi. Eu acho que isso seria fundamental no jogo de tamanha importância como esse. Eu entendo que o Tupi tem... Eu costumo fazer vou aproveitar para fazer um paralelo, aproveitar que o Vinícius está aqui, com a música autoral. A gente sabe que a música autoral, quando você faz música autoral, você sabe que você tem, e você é independente, você sabe que você tem 50, 100 pessoas que vão onde você está, sempre sabendo que você vai fazer a sua música, né? Mas se você for fazer uma apresentação que você vai tocar Rolling Stones, você pode contar com não 50, 100, mas 500 mil. A mesma coisa é o Tupi, ele tem 700 torcedores. Se ele recebe o Cruzeiro aqui para poder jogar, aí você tem 3.500, 4.000, 5.000 pessoas lá. Perfeito, paralelo. Peço a licença, mas você também está no mesmo ramo, eu acho que... imagino que seja mais ou menos isso, né? Eu acho que tem a ver com isso, sim. Muitas pessoas falam assim, você é torcedor do Tupi, não sei o quê. Uma coisa que eu falo, assim, isso não se escolhe, eu acho, sabe? É uma coisa que ou você torce ou você não torce, assim. Eu acredito que a cidade possa abraçar racionalmente o Tupi, sim, no sentido de apoiar e até de um programa, ir ao estádio e tudo mais. Mas assim, torcer é difícil a gente exigir da pessoa, né? Você tem que torcer para o Tupi. Eu brinco, quando eu brinco assim, eu comecei a ir no estádio pretensiosamente, quando eu vi eu tava tentando derrubar o alambrado para invadir a Aparecidense, né? Juro, foi assim. Então assim, eu acho que isso não tem muita escolha. Eu posso falar um pouco do jogo, assim, voltando só uma observação que eu fiz no jogo, cara, isso que você falou do primeiro tempo foi perfeito, assim, eu vi que aquela questão de anular as laterais, que eles estavam preocupados com algumas jogadas deles lá e tal, foi perfeito. O primeiro tempo, aí o gol, eu acho que desestabilizou tanto que o Paulo Henrique fez atuações belíssimas no segundo tempo, né? Você teria sido 4, 5. Foi umas 4 ou 5 bolas ali que a zaga vacilou ali, alguma coisa. Então, assim, pra você ver que mudou até como é que fala? A estatística do goleiro no jogo, né? Isso é preocupante, né? Porque agora eu acho que, assim, eu fiquei satisfeito com o jogo, assim, no final das contas, entende? Assim, achei um pouquinho que demorou a mexer, eu acho, assim, um pouco, na minha opinião, mas eu acho que tecnicamente vocês entendem até mais que eu. A primeira mudança foi aos 20 minutos da segunda etapa. Acho que sim, demorou um pouco para até... podia ter quebrado o gelo mais rapidamente, né? Ele sentiu que o time desestabilizou, Marcel atrasou uma bola, quase fez o gol contra, então todo mundo naquele desespero, ninguém sabia o que fazia, acho que poderia ter mexido, mas enfim... Agora, eu acho que o Tupi treinou muito isso, tanto que o treino fechado, né? Ele deu um treino fechado justamente para poder colocar o Jonathan ali, anular a principal jogada do Fortaleza, coisa que não conseguiu. Tanto que depois que o time tomou o gol, o time, tipo assim, o que vamos fazer agora? O que a gente vê aqui é para não tomar gol, tomamos e agora? O que a gente vai fazer? O time ficou totalmente sem saber o que fazer. Então, infelizmente, aconteceu dessa forma. Mas eu acho que é possível sim. Eu acho que o Tupi tem que ter muita vontade, mas é aquele negócio de futebol, né? Faz um gol no primeiro tempo, como o Bruno falou. E aí o time do Fortaleza a gente já viu que não é um time forte, um time massa, não é nada disso. Não é nada disso.
Muitos dos gols do Tupi têm sido em bolas paradas. Por que não o Tupi de repente conseguir um gol em bola parada no início do jogo, por exemplo? Totalmente possível. 15 minutos. Isso inflama o torcedor e o time. Isso aí. Pena que perdeu o Diego Luiz, né? Pena que perdeu o Diego Luiz, suspenso. Por exemplo, o próprio pênalti, né? Assim, eu analisando assim, tá na regra, nos bons costumes do futebol, o negócio de você tem que se preocupar com a sua mão, tudo bom, mas eu achei um infortúnio, assim, uma coisa que não sei, pegou a gente num contrapé e aí tornou o caldo, assim. E uma coisa que eu queria pedir, posso falar? Posso dar uma cornetadinha? Claro, posso dar uma cornetadinha? Claro. Uma coisa que o Edmário... Aqui é o templo da corneta. O Edmário, zagueiro, né? Eu já tinha visto eu já tinha sentido isso nele. Cara, cabeceou todas as bolas pra cima. Todas as bolas ele cabeceou. A única que cabeceou pra frente foi o que faz quase gol lá no ataque, né? Mas a sensação que me dava é que todas as bolas, a segunda bola ali, ele cabeceava pra cima, chutava pra cima. Isso me deu um nervoso, cara, durante o jogo. Eu ficava assim, a bola vinha e falava, ai meu Deus, mais um de contrapé. Não tô querendo detonar, não. Eu tô querendo dizer assim, algumas coisas que me fizeram. E eu já tinha visto isso em outros jogos dele, assim. E eu acho que tem que ficar esperto nesse tipo de coisa, que aqui os caras vão partir pra cima. E vai que também deu um pênalti aí, igual mostra lá um infortúnio, pênalti. Isso, vão. Acho que tá aberto. Também acho. Eu acho que tem jogo aí, final de semana vai dar um dia de sol, bonito, ir pro estádio, levar a família, curtir, gritar galo e tal, porque não acabou não. Acho que acabou por confiança. Perder em casa de 2-0 pro São Bento, eu acho que São Bento aí já passou, não sei vocês. Volta Redonda perdeu pro Sampaio Correia também de 1-0. Sampaio Correia primeiro colocado na fase classificatória. O São Bento tem como principal virtude a defesa, então é muito difícil uma mudança de cenário. E aí talvez a gente tenha ainda Tombense e CSA, que é um jogo bem importante, acontece nessa segunda-feira, o jogo aqui em Minas. Vamos falar um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, rapidinho. Corinthians voltou a ganhar, com um gol, segundo o meu amigo Bruno Keller, de vôlei. Um lance de voleibol. De manchete, né? Manchete. Você acha que o Corinthians ganhou mesmo? Eu não considero nem como vitória. Com 3 pontos, Márcio, 3 pontos. Com toda a sinceridade, né? Vou falar igual a família do Jô falou, se o juiz deu, foi gol. Aí volta aquela questão. O Jô deve muito ao Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, vamos lembrar aquela história do Rodrigo Caio que livrou o Jô de tomar o terceiro cartão amarelo, de ser suspenso do Campeonato Paulista, da final, e aí o Jô deveria responder-se honestamente, né? E se acusar, né? Realmente acabei colocando a mão na bola e não foi gol, mas acabou deixando passar o calor do jogo, tudo é o calor do jogo, né? E depois que o cara fala que não pôs a mão, não tem como ele voltar atrás, né? Não pôs, e depois não pôs, aí fica assim. Depois que ele tomou o banho dele, se ele fosse pra coletiva ali, chegasse e falasse, agora que eu tô com a cabeça fria, realmente eu queria pedir desculpa, porque eu vi as imagens, a bola tocou na minha mão, realmente, eu queria pedir desculpa. Mas nem isso. Mas não sentiu, né? Não sentiu, não dá pra qualquer outra coisa, mas não sentiu, não dá. E nós ainda procuramos saber a função do árbitro de linha, né? Porque ele posicionado na função ali tecnicamente ideal, a 7, 8 metros do lance, e não viu o árbitro assistente, o bandeirinha, não correu pro meio campo, nem o Romero comemorou, atacante corintiano num primeiro momento. Mas aí a arbitragem seguiu. O árbitro central a gente até entende, né? Com posicionamento, tempo real, a gente entende, é muito difícil. Mas o árbitro de linha tá ali pra isso. Até porque o jogo faz o movimento, ele vai pra dentro do gol, né? Ele vai pra dentro do gol, pra quem tá atrás é muito difícil, se a bola bate no peito, no ombro. Mas falando que ele sentiu, a bola sequer passou perto da cabeça dele. Nem perto. Aí eu pergunto ao Renatinho, e aí Renatinho, considera como vitória, Renatinho? Não pode. Eu vou te responder pelo Renatinho. Ele disse que no primeiro tempo teve um pênalti sobre o Jô, então que o árbitro acabou não dando e que por isso o Corinthians venceria, porque o pênalti é gol agora também, né? Chumbo trocado não dói, né? Com isso, volta o Corinthians a abrir 10 pontos com relação ao Grêmio, segundo colocado. Preocupa, agora a gente tem, e o Botafogo venceu o Santos esse final de semana, subiu para 7º lugar na tabela. Botafogo e o Grêmio perdeu o seu jogo, de 1-0 para Chapecoense. Isso interfere no jogo do meio de semana, no jogo entre Grêmio e Botafogo, pelas quartas, né, da Libertadores da América? Na minha opinião, não. Não interfere? Muda a chave. Muda a chave. Grêmio com muitos jogadores poupados. O Botafogo não poupou, Botafogo né? não. Quase não poupou. Aquilo. No sucesso, acredito que a confiança possa ser elevada, o discurso pelo menos é este.
mas no caso do Grêmio, por exemplo, é outra equipe que vai estar em campo e acredito que muda a chave completamente. Muda a chave e o Grêmio com a maior obrigação ainda de vencer o Botafogo, né? Porque ele abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Então, está priorizando o Libertadores, tem a obrigação de ganhar na quarta-feira. Tava, mano, chegou a reduzir a diferença pro Corinthians em certo momento para... Chegou a 6 pontos. 6 pontos. Chegaria a 4, né? Chegaria a 4. Aí, ao contrário, foi para 10. Barcelona 1, Santos 1. O jogo de volta. Santos joga na Vila Belmiro. E aí? Não pode tomar gol, né? Não pode tomar gol. O time do Santos vem muito bem, claro, mas o time do Barcelona é um time chato. É um time muito bem armado, é um time que envolve o adversário. É um jogo muito difícil. Eu acredito que o Santos passe por ser o jogo na Vila Belmiro, pela tradição e pelos jogadores que tem, mas é um jogo muito difícil. E você, Vinícius? Santos ou Barcelona do Equador? Igual ele falou, acho que jogando em casa o Santos vai ter cabeça, eu acho. Assim, não vai deixar escapar, não. Acho que Santos. Fico com o Santos. E você, Marcos? Não, nessa eu acho que dá Barcelona, viu? Porque o Santos vai ser, para mim, só se classifica se ficar no 0-0. Porque se qualquer empate com gols acima de 1-1 dá Barcelona, e eu acho que o Santos não consegue vencer o Barcelona. Eu acho que o Santos vence, se classifica, e no jogo entre Grêmio e Botafogo eu continuo apostando no Grêmio do técnico Renato Gaúcho, Mister Simpatia do Campeonato Brasileiro e da Libertadores também. E o senhor? Não, vai dar Grêmio, já tinha dito aqui que vai dar Grêmio. Confirma? Mantém a sua opinião? Como o Grêmio é meu segundo time, né? Vai dar Grêmio.